Megacidades. O termo megacidade significa cidades muito grandes em termos populacionais. Esse termo surgiu na década de 90, quando especialistas da Organização das Nações Unidas observaram que algumas cidades estavam aumentando rápido o número da população, de um modo mais organizado que outras, em especial nos países subdesenvolvidos. Diante desse fenômeno, usaram o termo para caracterizar grupos de cidades, incluindo nesse conjunto os centros urbanos que tiveram um número de habitantes igual ou superior de 10 milhões de pessoas. Segundo as pesquisas, existem 23 megacidades no planeta. Outra megacidade da Ásia é Xangai. Xangai é considerada a maior cidade da República Popular da China e uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes. Localiza-se na costa central da China Oriental. Antigamente, a base da economia de Xangai era a pesca e o setor têxtil. Devido à sua localização favorável do seu porto, Xangai teve um grande crescimento significativo do século XIX. Com isso, a cidade desenvolveu bastante. Uma das coisas mais impressionantes em Xangai é o transporte público, que hoje é maior do que o de São Paulo. Uma das curiosidades de Xangai é que lá os habitantes usam bicicleta como meio de transporte ao invés de usar carros, devido às ruas planas da cidade. Ela é a segunda cidade mais populosa do mundo. Atualmente tem 10,3 bilhões de habitantes. Em 1949, Pequim passou a ser a capital da República Popular da China. Ela é uma cidade industrial, histórica e cultural. A maioria das indústrias são de algodão, fibras sintéticas, lubrificantes, eletrônicas, construção civil e indústria alimentar. O comércio se desenvolveu nas últimas décadas através do artesanato. Devido ao crescimento rápido e avançado do país, Pequim tem como resultado vários problemas sociais, como, por exemplo, o congestionamento no trânsito, uma grande poluição no ar, desemprego e a destruição do patrimônio histórico. O seu setor econômico se destaca com a indústria, o comércio e serviços como a produção de textil, que produz artigos de algodão, tecidos e telas. A produção de joias também é significativa. Alguns problemas sociais de Nova Delhi são o trânsito caótico, a poluição, a má conservação de prédios e ruas, o grande medo da população de ataques terroristas, que já causou centenas de mortes, etc. Pobreza também é um dos grandes problemas nessa cidade. É comum vermos famílias inteiras deitadas no chão e pessoas pedindo esmolas nas ruas. Segundo o Ministério do Trabalho indiano, 93% dos cerca de 400 milhões de trabalhadores da Índia não têm emprego formalizado. Com uma população de aproximadamente 15 milhões de pessoas, Nova Delhi possui também uma grande quantidade de veículos em circulação, em um trânsito aparentemente sem regras, em que veículos constantemente trocam de faixa sem sinalizar e desrespeitam sinais de trânsito. Carros dividem espaço com bicicletas, motos e diversos carros de 3 rodas, com capacidade para transportar de 5 a 8 passageiros. É a maior cidade do mundo. Ela é conhecida pela sua diversidade cultural. A população estimada para 2025 é de 37 milhões de pessoas. O transporte coletivo é bem organizado e pontual. Mas o grande problema é o desconforto causado pelo grande número de pessoas. São 283 estações e 292 quilômetros de linha, 5 vezes a extensão do metrô de São Paulo. Graças a isso, a maioria dos habitantes da região abre mão do veículo próprio. O transporte de massa foi a saída encontrada pelas autoridades para que Tóquio suportasse a explosão populacional. Mesmo com o domínio do transporte de massa, a metrópole ainda enfrenta os congestionamentos, principalmente nas vias que ligam áreas de subúrbio ao centro. Essas regiões são mal servidas de transporte coletivo. Resolver os problemas de trânsito está entre as prioridades oficiais da cidade, no plano que o governo metropolitano traçou para convencer o Comitê Olímpico Internacional a escolher a capital como sede das Olimpíadas de 2016. Desafogar o sistema viário está em segundo lugar, atrás apenas da melhoria da situação das águas e das áreas verdes. Um dos problemas são as ruas estreitas. A cada 10 moradores de Mumbai, 6 moram em favelas. A pobreza é muito grande e a favela se resume em grandes labirínticos corredores muito estreitos.
As moradias precárias de Mumbai escondem pequenas fábricas que fazem conexão com a economia mundial. Dessas mini-fábricas são fabricados potes de barro, latões de alumínio, carteiras, sapatos, calças, bonés, roupas, tecidos e tudo para exportação. Um grande cemitério de quinquilharias que ressuscita em novos produtos. É como estar no meio de um lixão, muita sujeira e muitas vezes as casas não possuem nem saneamento básico, causando muitas doenças para a população da favela. Em Dharavi, com 1 milhão de moradores, esse ambiente proporciona trabalho e dignidade e ainda por cima muito dinheiro. Suas 15 mil casas-fábricas geram 55,4 bilhões de rúpias, que significam 2 bilhões de reais por ano. Um dos grandes problemas de Mumbai é o transporte público. Existem poucas estradas e poucas avenidas e ruas. E o transporte público não é decente. Existem apenas 2 linhas antigas que as pessoas acabam se amontoando dentro do trem. O governo de Mumbai está tentando acabar com a pobreza, ou seja, com a favela. Estão tentando substituí-la por prédios, mas a população é muito resistente. E esse foi o nosso trabalho sobre as megacidades. Tchau!